Resenha do livro Caminho do Homem Superior, de David Deida. Para começar, eu trago essa frase do livro para você. Pare de esperar por um complemento em tudo na vida. Ah, Patrick, mas como assim complemento? Parece que algo falta para que você realmente seja feliz. Por exemplo, no trabalho, vamos dizer que você chega e fala: quando eu for promovido, então eu vou ser feliz. Eu vou viajar, eu vou curtir a vida. No seu casamento, quando a minha esposa mudar certo item, ela se comportar daquela determinada maneira, então o meu casamento ele vai ser pleno, ele vai ser feliz. Mas, meu caro, você está esperando a mudança de outra pessoa. É simples ter uma mudança assim? Eu, pelo menos, acredito que não. E por vezes, você acabar esperando isso aqui você está entrando no quê? Expectativa. Então, quando você tem expectativa, você espera que algo aconteça. Se aquilo não acontecer, o que acontece? Você vai ficar muito frustrado ou ressentido. Ressentido é o quê? Você vai ressentir aquilo que está acontecendo. É como se você tivesse uma ferida. Você fica esperando que no trabalho você tenha uma promoção. Passa um dia e aquela promoção não vem. Passam 2, passam 3, aí você já começa a reclamar. Ah, mas Meu chefe não me valoriza, eu sou o melhor funcionário, como assim que eu não subo de cargo? o seu colega do lado acaba sendo promovido e você não. Aí é como se você tivesse uma ferida aberta. Você estava esperando alguma coisa, só que ela não veio. Aí isso te machucou de alguma forma, você se sentiu machucado, então você começa a ressentir aquilo. Você sentiu um incômodo pelo colega ter sido promovido, aí no outro dia você sente de novo, ressente. Isso acaba trazendo sentimentos muito ruins para a sua vida que vieram, na verdade, do excesso de expectativas. Marco Aurélio, o imperador estoico, dizia que a vida se assemelha mais à luta do que à dança. Então, o nosso objetivo aqui é que você entenda a importância de aceitar que os desafios, eles na verdade nunca terminam. Então, você não vai ficar esperando por um complemento para fazer uma outra coisa. E para o David Deida, o homem superior não é nada mais do que alguém que pratica imperturbabilidade, ou seja, não vai ficar com essas expectativas mega altas, tem propósito íntegro, sempre disposto a enfrentar o desconforto, ou seja, alguém antifrágil. E para atingir esse objetivo, nós vamos falar sobre propósito e integridade, relacionamento e natureza dos sexos, polaridade de gênero, lei da atração dos opostos e sobre a questão da imperturbabilidade. E de quebra, vou adicionar algumas coisas importantes para você na minha conclusão. Eu sou Patrick e você está no canal Só no Papiro, um canal que estimula o desenvolvimento da inteligência por meio de análises literárias. Vamos começar falando sobre propósito e integridade. É muito importante que você tenha um propósito, um porquê de você fazer as coisas. Como já dizia Nietzsche, aquele que tem um porquê pode suportar todos os comos. Então, a gente começa falando sobre a questão do mito da conclusão, que é isso que eu trouxe aqui para você. Meu caro, nunca vai terminar. Certa vez estava eu passeando pelo feed de uma das redes sociais, acho que era o Facebook até, então eu vi um cara reclamando que a vida ela era muito complicada porque parecia que você ia de um objetivo para outro. Então ele chegou, fez um concurso público, aí concluiu, aí ele tinha que achar um novo propósito, alguma nova coisa para fazer. Só que o problema aqui não é a vida em si, mas a forma como ele pensa. Diferente do que o David Deida fala pra gente, ele não estava ciente de que viver é como se você estivesse num ringue de luta para a vida toda. Então, não basta ele concluir uma faculdade, por exemplo. A faculdade é o primeiro passo. Depois que você conclui, você vai ter que arrumar um emprego e depois conseguir um emprego melhor para você conseguir se manter, ou até mesmo estudar mais ainda para fazer um concurso público. A verdade é que nunca vai chegar ao fim do caminho. O que você pode fazer é trabalhar com o que Kant falava para a gente de você fazer um aperfeiçoamento, de você tentar ser uma pessoa melhor. Então você trabalha com uma questão de melhoria contínua. Então, como você sabe que não existe uma conclusão, isso daqui nada mais é do que uma meta. Você chegou, alcançou, formou, beleza, aí você já vai para o próximo ponto.
Então, na vida, a gente vai tendo que organizar os nossos propósitos. Inclusive, lá no livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, Eckhart Tolle fala pra gente que a gente tem dois tipos de propósito. Um propósito principal, que é manter-se no presente, e propósitos secundários, que são nesse estilo das metas, de objetivos, que você alcança um, aí terminou, você já arruma outro e alcança outro, e outro, e outro, porque viver é isso. Você sobe no ringue e dá o seu melhor. E o David Deida vai falar pra gente que o propósito ele deve vir antes da relação. Então, é muito importante para o homem que ele tenha um propósito e busque seguir aquele propósito dele. E quando ele encontrar alguém, aquela outra pessoa, aquela mulher, ela vai ter os propósitos próprios. Mas o que não pode acontecer é que esse propósito dela seja contrário ao dele. Eles têm que ser harmônicos. E no livro ele deixa claro que é importante que o propósito dessa outra pessoa deve ser respeitado e você deve dar condições, suporte para que a outra pessoa alcance o propósito de vida dela. E é muito interessante que você busque o alinhamento também na rotina do casal, no estilo de vida, gostarem de coisas parecidas. Não precisa gostar de tudo, mas olha, se você conseguir fazer mais ou menos ali uns 80% dos gostos baterem, você vai gozar de um relacionamento muito bacana, de altíssima qualidade, como dizia o grande mestre Dr. G. Kovács. Além disso, os valores devem ser parecidos, então a questão da visão política, como vai ser a criação de filho, a interpretação de mundo ser mais ou menos alinhada, a questão das expectativas devem estar alinhadas também. Se a expectativa de uma pessoa é não querer ter filho e da outra é querer ter filho, meu caro, vai dar problema em algum momento, entendeu? E quando você está buscando esse propósito, esse objetivo do momento, você busca viver no limite. Patrick, mas como assim viver no limite? Ele fala pra gente que a gente deve buscar uma honestidade sem limites. Patrick, mas em que sentido? Aqui ele fala com relação aos medos. Todos nós temos medos. Eu tenho até um curso de inteligência do medo para a gente entender como o medo funciona e os principais medos. Mas o importante para a gente aqui é que a pessoa deve reconhecer quais são os medos dela e não fugir desses medos. Saber identificar também em que estágio esse medo seu está. Porque, como eu mostrei para vocês, você pode entender melhor o medo, você faz uma análise racional, então você acaba tendo condições para lidar com aqueles medos ou até mesmo enfrentá-los de fato para que eles deixem de serem medos. Isso porque o homem superior é aquele que tem coragem. E corajoso, de acordo com Aristóteles, seria aquele que está na justa medida entre a temeridade, ou seja, a falta de medo, e a covardia, que é você ter excesso de medo e aquele excesso acabar te travando. Então, o corajoso é aquele que tem medo, mas ele faz apesar de sentir medo. O segundo fator de viver no limite é a questão da independência do pai. É muito comum que os nossos pais eles tenham expectativas a respeito da gente, mas o David Deida vai falar que a gente deve se livrar dessas expectativas e traçar o nosso propósito, o nosso próprio caminho e seguir nele também para que a gente se liberte das críticas do pai. Mas é aqui que eu faço duas ressalvas para você. Nós devemos sim prestar atenção nas críticas dos nossos pais, principalmente quando a gente está sobre o teto deles. Quando eles são quem organizam a casa, sustentam a casa e você está ali, meu caro, de gaiato sendo sustentado. Por isso que, assim como eu recomendei lá na resenha do livro Primeiro Milhão, busque sair de casa assim que você tiver condições suficientes para isso. O Ryan até fala a idade de 23, eu acho que até os 30 você conseguir sair tá muito bom. Por quê? Porque quando você sai de casa, você é o dono do seu narizinho. Então você passa a ser o real responsável por suas ações. Enquanto você está sob o teto dos seus pais, você está sendo protegido por eles, está sob o guarda-chuva deles. Então saia de casa e aí sim você vai buscar o seu
propósito, faz do seu jeito, não vai envolver mais ninguém. Principalmente quando você está sob o teto dos seus pais, preste atenção nas críticas deles, porque são eles que vão sofrer parte das consequências daquilo que você fizer. E lá no vídeo sobre o medo da crítica, eu destrincho sobre quais críticas devem ser levadas em conta e quais não devem ser levadas em conta. Dá uma conferida lá para a gente não estender demais aqui. David Deida fala também sobre a questão do valor do criticismo masculino. Ele vai falar que a gente tem que escutar os nossos amigos, deixar que eles sejam francos com relação ao que pensam das coisas e ouvir esse seu amigo de uma forma racional acaba te ajudando a eliminar a sua mediocridade. Só que sabe qual é o problema? Muita gente hoje nem amigo tem. 2, nós vivemos numa sociedade, de acordo com Theodore Dalrymple, em que muitas pessoas estão podres de mimadas, ou seja, vive sendo o reizinho da casa, então papai e mamãe dá tudo na boca, leva a comida, lava as roupas, faz tudo pela pessoa, ela não tem essa responsabilidade que eu falei para vocês, então ele acaba achando que é a estrela de todo lugar que ele vai passar, entende? Tá bom. E quando você é a estrela, o seu ego está lá em cima, quando alguém vai te falar alguma coisa, você sequer faz uma análise racional daquilo para ver se aquilo faz sentido ou não. O lance é de você verificar se aquilo realmente é uma crítica construtiva ou não. E um outro problema é a questão da vida na sarjeta, que muitas pessoas acabam vivendo na sarjeta, se colocando como vítimas das situações, só que se a gente analisa a vida da pessoa, aquela vida é uma consequência de várias escolhas ruins que ela fez em sua vida e da manutenção de vários péssimos hábitos ou vícios que a pessoa, por vezes, ela sequer tem noção disso. Agora que a gente já falou sobre o propósito e a integridade, vamos falar sobre relacionamento e natureza dos sexos. Para começar essa parte, eu tenho que falar para vocês que no relacionamento entre um homem e uma mulher, é importante que o homem ele não analise a mulher, não use o racional dele com relação a isso, mas sim que ele haja com amor e presença. É aquele clássico exemplo de que o homem chega do trabalho cansado, então ele vai conversar com a mulher, aí a mulher está falando para ele sobre o que aconteceu e o cara, ao invés de ouvir, oferecendo presença e amor, ou seja, tempo de qualidade, isso aqui, ele faz o quê? Ele usa a lógica e começa a falar, não, mas para isso aqui você poderia fazer aquilo, você poderia fazer aquela outra coisa, mas aí que tá, meu caro, a mulher, ela quer se expressar, quer contar o que aconteceu e não uma solução. Caralho, o maluco é brabo. Então, um grande erro que os caras fazem é tentar usar a lógica quando apenas o amor e a presença são suficientes. Um segundo item que ele fala é sobre palavras versus sentimentos. Para o homem, a palavra ela tende a valer muito mais do que os sentimentos. Então, o homem ele vai procurar ser mais íntegro, vai procurar ser mais honesto, de acordo com o autor. Já a mulher, ela vai fazer o quê? Vai ter os sentimentos superiores na noção da maioria delas, tá, pessoal? Que a gente está falando da maioria, não é todo mundo, sobre as palavras. Então, para a mulher, as palavras elas representam sentimentos e não necessariamente o que racionalmente aquilo significaria. E aqui eu vejo de verdade que os homens são mais racionais e as mulheres são mais emocionais. Isso nos leva ao nosso terceiro item com relação ao estilo de crescimento do homem e da mulher. Então, a figura masculina, ela vai valorizar, ela vai precisar do desafio. Pelo desafio, ela vai se tornar alguém mais forte, alguém melhor. É aqui que entra a questão da antifragilidade. Então, Nassim Taleb, no livro Antifrágil, fala pra gente que nós temos a figura do frágil, aquele que se desfaz com facilidade, que quebra com facilidade, como um copo de vidro, a figura do robusto, aquele que aguenta muita pancada, como uma rocha, mas em algum momento ela vai quebrar, e a figura do antifrágil, que seria aquela que, quando tem
algum choque com algo externo, acaba se tornando mais forte com aquele evento. Que é como quando você vai na academia, você pega um peso, aquela fibra muscular, ela vai ter micro rompimentos, então vão crescer ali fibras mais fortes, o músculo ele vai passar a aguentar mais peso do que antes, ou seja, ele se tornou mais forte. Então o homem sempre tem que buscar estar passando por algum tipo de desconforto para que ele possa se desenvolver, buscando ser um homem superior com as características que eu falei um pouco antes para você. Você tem diversas características para desenvolver, então vai escolhendo, vai desenvolvendo uma por vez. Não mude muita coisa de uma vez não, senão pode dar uma pane no seu sistema aí. É verdade. Tá, Patrick, mas e a mulher? Como que ela se desenvolve? Ela se desenvolve, meu caro, pelo elogio. Então o homem, ele vai apreciar a beleza da mulher. Nossa, como você tá bonita, você tá radiante. Você vai falar do corpo e também sobre a apreciação do amor. O terceiro item aqui do nosso sumário é sobre a polaridade de gênero. É aqui que eu tenho que entrar com 2 princípios do Kybalion para você, para que a gente entenda melhor como que isso funciona. O princípio da polaridade vai falar para a gente que tudo é duplo, tudo tem 2 polos, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Ou seja, temos 2 polos, o feminino e o masculino. O outro item é o princípio do gênero, que vai dizer pra gente que o gênero está em tudo, tudo tem seus princípios masculino e feminino, o gênero se manifesta em todos os planos. Então nós temos 2 gêneros, 2 polaridades que têm suas características. Quem está aqui nesse gênero masculino quer dizer que é o homem? Não. Quem está no feminino quer dizer que é a mulher? Não. O que nós temos aqui são predisposições dos gêneros feminino e masculino, mas não algo que seja determinante. A maioria dos homens vão agir de uma maneira, a maioria das mulheres de outra maneira. Patrick, mas quais são essas características? O Deida vai trazer pra gente que o homem, ele vai buscar a liberdade, então ele vai buscar essa questão da responsabilidade, de não depender tanto dos outros, e a mulher, ela vai buscar o quê? O amor. Essa questão do amor, buscar ser amada, é algo que é extremamente importante para ela, e isso faz com que o tanque de energia dela fique bem elevado e ela possa irradiar essa energia no mundo. Ela é como se fosse um oceano, sabe? A energia da mulher, ela dispersa. É tipo aquele lance, sabe? Você olha para uma gaveta procurando alguma coisa. O homem, ele fica fazendo focos em determinados locais e demora um tempão para achar ali uma agulha, por exemplo. A mulher, ela chega, ela vê de forma ampla, é como se fosse um oceano, entende? Então ela vai achar aquilo de forma muito mais rápida. É muito comum isso acontecer, tá? Me fala aqui nos comentários se você já viu algo parecido. E o homem, ele faz focos, como eu falei, então ele prioriza o quê? A missão, ele foca na missão e foca na direção, no sentido que ele está para seguir. Aqui já se alinha com a questão do propósito que eu falei. E a mulher, ela foca no fluxo do amor da relação. Tá vendo que a palavra amor, ela vai se repetindo? Por isso que o cara oferece tempo de qualidade para a mulher. Isso é extremamente importante. E como eu já falei, o homem cresce no desafio e a mulher cresce no elogio. Isso é o que o David Deida vai falar pra gente. Agora no Kybalion, quando a gente puxa esse princípio do gênero, a gente tem novos elementos. Então, o elemento masculino, ele tem como características que ele é ativo, enquanto o feminino é receptivo. É o lance da semente, sabe? Então o homem seria a semente, inclusive o nome sêmen não tem esse nome à toa, ele é a semente, e a mulher é receptiva, ela pega aquela semente, ela é o ambiente que vai fazer aquela semente florescer. O homem é projetivo, está olhando para o futuro, está com foco na missão, na direção, e a mulher, ela é geradora. Então ela vai gerar um bom ambiente. Tem até um lance interessante que fala que o homem, ele vai construir a casa e a mulher vai fazer com que aquela casa se torne um lar. Ela vai trazer a beleza para aquela casa, vai colocar uma energia mais bacana naquela casa, sabe? Se você for na casa de um cara solteiro, é muito comum que você ache um ambiente frio. Se você vai na casa de um cara casado, muito provavelmente vai ter enfeites, aquilo vai estar colorido, vai estar muito mais belo, sabe? É como se a beleza
beleza chegasse naquela casa que era fria, que era até por vezes descuidada. E o masculino também tem a característica de ser o direcionador, ou seja, é muito importante para dar direção às coisas, enquanto a mulher é formadora. Se a gente for olhar para as crianças, a principal parte da formação da criança vem da mulher. Ela tende a passar mais tempo com a criança, mesmo porque depois que a criança nasce, tem um grande período de simbiose da criança com a mãe ainda. Eles estão desconectados, mas parece que um entende o outro com muita facilidade, sabe? É uma coisa assim muito bacana. A mãe entende muito bem o filho e tende a ficar mais agarradinho nela, pelo menos nos primeiros anos de vida. E aqui que vem à minha mente aquela questão de que os opostos se atraem. Então, o masculino e o feminino, eles se atraem por quê? Porque eles são complemento um do outro. Sozinhos são fortes, mas juntos são invencíveis, vamos dizer assim. São muito mais fortes, vão poder criar um ambiente muito mais saudável. Só que quando a gente entende melhor sobre a polaridade de gêneros, uma pergunta vai chegar pra gente. E essa tal da lei de atração dos opostos? Como que funcionam as interações dentro de um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher? Eles funcionam da seguinte maneira. Nós temos então os polos masculino e feminino. Um, pessoal, vai atrair o outro para fazer esse complemento que eu falei aqui para vocês. Então, se você tem uma mulher que é feminina, ela vai querer o quê? Ela vai querer um homem que ele é masculino. Se você tem um homem feminino, mais afeminado, vamos dizer assim, ele vai querer uma mulher mais masculinizada. Eles vão ser tipo chave e fechadura, entende? E nós temos uma outra figura que eu vejo o pessoal falar pouco, que aqui no livro eu vi, por isso que eu trouxe para vocês, que é a questão do equilibrado. Tem pessoas que são equilibradas, não estão nem muito para o masculino, nem muito para o feminino. E essa pessoa que é equilibrada, ela tende a se dar bem com outra pessoa equilibrada. Por quê? Porque se a pessoa equilibrada tiver com uma excessivamente masculina ou feminina, isso aqui vai acabar gerando muito estresse na relação e tende a não durar. E como eu falei para você, o livro Novo Mundo, ele fala dessa questão do ego, ele está sempre mudando. Então, não é legal que a gente fale, a pessoa é assim. Na verdade, a pessoa está assim. Que nem aquela música do Raul Seixas, da Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante. Então, a pessoa sempre está passando por mudança. E olha, isso acontece com todas as pessoas, porque a cada dia você está tendo novas experiências, você vai mudando algumas das suas opiniões. Algumas ficam mais fortes até, outras vão ficando mais frágeis. E pode acontecer da mesma forma que uma despolarização. Então, um homem que é excessivamente masculino, ele pode se tornar alguém muito sensível. Então ele vai se tornar um cara desconstruído, que a gente fala hoje em dia. Aí foi aquele silêncio hétero, né? Imagina. Você tem noção que de todos os meus amigos casados, nenhum leu Mulheres que Correm com os Lobos? E com a mulher pode acontecer a mesma coisa. Ela vive ali num ambiente excessivamente masculino, daqui a pouco tá fazendo aquelas piadinhas com os caras, e no fim das contas acaba se tornando alguém mais racional, porque a gente sabe que o ambiente ele é extremamente importante para a forma que a gente vai se ver, vai se desenvolver. O próximo item é sobre a imperturbabilidade. Inclusive, isso daqui seria chamada ataraxia, que a gente vê na filosofia estoica, que seria o propósito principal que a gente teria, ser imperturbável, não se sentir perturbado pelo futuro, pelo que pode acontecer e nem viver perturbado por aquilo que passou. Epiteto, filósofo estoico, trouxe para a gente a questão, inclusive, da dicotomia do controle. Existem coisas que a gente pode controlar e que não pode controlar. O que a gente não pode controlar, como o nosso passado, o que a gente faz? A gente simplesmente aceita como ele é. E com relação àquelas coisas que sofrem algum tipo de influência nossa, que a gente pode fazer a diferença naquele sentido, o que você pode fazer é seguir o que o imperador estoico Marco Aurélio falava pra gente, que as nossas ações se tingem da cor dos nossos pensamentos. Ou seja, pensamentos levam a ações. Se você quiser complementar ainda mais isso, T. Harv Eker falou que pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações, ações a resultados. Na verdade é assim, ó, podem levar. Aqui, o pensamento vai levar um sentimento? Vai.
Agora, o sentimento pode levar a uma ação que pode levar a um determinado resultado. Então aqui é pode e aqui leva. Então se você quer tentar ter resultados diferentes na sua vida, você vai mudar os seus pensamentos. Uma ótima forma para fazer isso é se tornar alguém mais inteligente, que é a ideia que eu trago aqui no canal para vocês. E para isso você tem que perceber melhor o ambiente, o que está acontecendo à sua volta, entender os padrões que o mundo te entrega, aprender a resolver problemas e colocar ações eficazes em sua vida. Se você fizer essas 4 coisas, você vai ser alguém mais inteligente. E se você tem esse propósito, inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este e deixe logo o seu like para que o algoritmo entenda que você gosta desse tipo de conteúdo. Então, o David Deida vai falar para a gente sobre 2 coisas aqui na parte da imperturbabilidade. Sobre os testes de confiabilidade, ou seja, aqueles cheat tests que o pessoal da Red Pill costuma falar, que é quando a mulher vai testar o cara. Elas gostam de testar o cara em quê? Na questão da confiabilidade, da integridade. Então, será que aquele cara vai se manter fiel ao propósito ou vai abandonar? Será que quando eu estiver passando aperto, ele vai me ajudar ou vai me abandonar? A questão da segurança, da proteção é muito importante para o feminino. Então, é normal que faça esses testes e assim, vão ter diversos testes ao longo da vida. Você só deixa aquilo passar e não fica enchendo a sua cabeça de minhoca por causa disso não. Além disso, tem a questão da tomada de decisão. Você tem a questão de não forçar a mulher a tomar decisões, porque se ela ficar tomando decisão, a cabeça dela vai ficar cheia e além disso pode levar a uma despolarização, porque tem aquela questão de que você fica tomando decisão e a decisão ela tem um custo mental pra gente, a gente se cansa daquilo e a decisão ela vai trazer consigo uma responsabilidade. Se foi ela que decidiu, quando vier o problema, ela vai carregar nos ombros a responsabilidade e aquilo acaba sendo muito pesado, muito cansativo, aquilo vai tirar energia daquela mulher. E chegou a hora da nossa conclusão. O homem superior é aquele que tem propósito, íntegro, honesto, ele fala a verdade, ele está disposto a escutar a verdade de outras pessoas ou até mesmo que não seja verdade. Ele vai escutar aquela crítica, fazer uma análise racional para ver se faz sentido ou não, para ver se acrescenta na vida dele ou não. Vai ser alguém que vai buscar a imperturbabilidade. Isso aqui na verdade é uma coisa utópica. Em algum momento você vai sim ficar estressado, você vai ficar com raiva porque você é um ser humano. Inclusive, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre a ira de Sêneca. Ele vai explicar para a gente como que funciona tudo isso aí. E ele vai buscar a antifragilidade. Vai estar sempre no desconforto, buscando elevar os seus limites e se tornar alguém mais forte. Então a ideia que o autor deixa, inclusive, é para que você curta a jornada. Você está num ringue, você nasceu, você já subiu no ringue e vai ficar lá até você morrer. Se é assim, você vai tomar várias pancadas, você vai dar pancadas, seguindo essa metáfora, é claro. Então aceite isso como uma realidade da vida. Então agora acredito que eu cumpri o meu objetivo aqui, que é que você entenda que viver se assemelha mais à luta do que à dança. Por quê? Você está no ringue e não espere um complemento, não espere por um fim para que você possa iniciar uma outra coisa. Tá, Patrick, você falou demais, mas não falou o que eu quero saber. Para quem você recomenda esse livro? Esse livro é feito de um homem para homens, então o foco dele é o masculino. Não recomendo que mulheres vejam, tem uma parte ou outra que a mulher pode até se sentir ofensiva, assim como eu falei para você lá na resenha do livro do Rafael Aires, Anti-Otário. A linguagem do David Deida é simples, o cara vai achar bacana, vai tirar muito conteúdo bacana, vai estimular o homem a se desenvolver, a buscar esse crescimento. Então essa ideia aqui, pessoal, é uma ideia muito bacana e eu recomendo a leitura para os homens, é lógico, usando a inteligência, ou seja, coloque filtros em determinadas coisas que o autor diz para você não ficar muito extremado. Se você quer complementar os seus estudos sobre o assunto, recomendo o vídeo que eu fiz de resenha da Arte de Viver de Epiteto, para que você entenda sobre a imperturbabilidade, Em Busca de Sentido de Viktor Frankl, para que você entenda sobre a questão do propósito, e o vídeo sobre Medo do Amor, para que você entenda sobre a interação nos relacionamentos. Se esse conteúdo te interessa, deixe seu like e inscreva-se no canal.